Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu, Tom, aqui com notícias e informações para você e dessa vez, mais uma vez, o governo Lula, o governo PT e a história dos navios que estiveram atracados no porto do Rio de Janeiro. O que na verdade está acontecendo é que a CIA e o Mossad estiveram no Brasil, ou estão ainda no Brasil, ninguém sabe como opera a CIA e como opera o Mossad, para investigar esses navios que estiveram atracados no porto do Irã, no porto do Rio de Janeiro, navios de guerra do Irã. Mesmo sob forte pressão do governo Biden, que era um aliado, um super aliado do Lula, o Biden disse para que o Lula não recebesse esses navios aqui no Porto do Brasil, no Porto do Rio de Janeiro. E passando por cima da ordem do seu chefe, o Joe Biden, o Lula foi lá, recebeu esses navios iranianos aqui no Brasil. Esses navios iranianos estiveram aportados por alguns dias no Rio de Janeiro e o governo americano e o governo israelense, a CIA e o Mossad, eles querem saber o que estiveram fazendo esses navios aqui no Rio de Janeiro. Existem várias teorias da conspiração, mas até agora nenhuma foi confirmada. Inclusive, que eles estiveram aqui carregando urânio enriquecido para levar para o Irã, para que lá fosse dado seguimento a essa bomba nuclear, suposta bomba nuclear do Irã, dita aí por Israel e pelos Estados Unidos. Se eles vieram embarcar urânio aqui ou não, quem vai descobrir isso é o Mossad e a CIA, sem sombra de dúvidas. E se isso realmente aconteceu, a situação do Lula fica extremamente complicada, Um conflito diplomático aí sem precedentes vai se abrir entre Estados Unidos e Brasil. Mas por enquanto está apenas só na teoria da conspiração. Navios de guerra do Irã atracaram no Brasil, mesmo após pressão dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, o porta-helicóptero Iris Makram e a fragata Iris Dena chegaram em águas brasileiras na manhã do domingo 26 e devem ficar no porto do Rio de Janeiro até 4 de março. Isso porque é uma matéria do dia 27 de 2 de 2023. Então eu estou deixando na tela aí só para mostrar, só para relembrar esse caso, E eu vou colocar o vídeo para que vocês vejam o prosseguimento dessa matéria, porque o que está aqui na matéria é a mesma coisa que vai estar no vídeo da própria CNN. Veja aí o que disse a CNN sobre esses navios aportados à época no Porto do Rio de Janeiro. E daí de Brasília nós vamos lá para o Rio de Janeiro, girando a nossa reportagem, porque mesmo depois de muita pressão dos Estados Unidos, 2 navios de guerra do Irã atracaram aqui no Brasil e do Rio. Kleber Rodrigues tem detalhes. Kleber, bom dia. Bom dia, Colombo, para você e a todos. Esses navios chegaram aqui ao Rio de Janeiro e, portanto, no Brasil no último domingo e devem permanecer por aqui até pelo menos o próximo sábado, dia 4 de março. Por se tratar de navios de guerra, dependia de uma autorização da Marinha do Brasil e essa autorização já foi publicada no Diário Oficial da União. O documento autorizou não apenas o desembarque da tripulação, mas também o convívio social aqui no país, respeitando, claro, as normas sanitárias vigentes no Brasil. As embarcações são 2 navios de guerra do Irã, 2 navios das forças militares do Irã, sendo um porta-helicópteros e um navio do tipo fragata. A permanência desses navios aqui no Rio e, consequentemente, no Brasil, contraria uma recomendação dos Estados Unidos. Na semana passada, em conversa com os jornalistas lá em Brasília, a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil lembrou que essas embarcações foram utilizadas para o comércio ilícito, além de ações
terroristas e que inclusive já sofreram sanções por parte da Organização Nacional das Nações Unidas, né, a ONU. Então, por isso, a recomendação foi para que esses navios não desembarcassem aqui no Brasil. A embaixadora chegou a dizer que o Brasil é um país soberano, mas que, no entendimento dela, os navios de guerra do Irã não deveriam permanecer por aqui. O governo brasileiro chegou a segurar a parada aqui no Brasil, coincidentemente, quando Lula se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas a autorização veio dias após. Eu volto com você, Colombo. Olha, Israel condenou a chegada de 2 navios de guerra iranianos ao porto do Rio de Janeiro. Em uma postagem nas redes sociais, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que vê a atracação como um desenvolvimento, nas palavras dele, perigoso e lamentável. Ele ainda disse que o Brasil não deve conceder prêmios ao que chamou de Estado maligno responsável por violações dos direitos humanos. O porta-voz da diplomacia israelense falou também que esse é o momento do Brasil seguir os passos de outras nações e reconhecer o regime iraniano como uma entidade terrorista, e terminou afirmando que não é tarde para ordenar que os navios saiam do porto. Um porta-helicópteros e uma fragata chegaram às águas brasileiras no fim de semana e devem continuar atracados até sábado. Os navios, que são de guerra, precisaram de uma autorização da Marinha Brasileira para atracar no Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, vocês viram aí, não é? O vídeo em que a CNN fala claramente, não precisei nem ler o que estava escrito, porque na verdade, o que estava escrito na matéria era o que o vídeo dizia. Então, era trocar 6 por meia dúzia. Agora, por outro lado, aqui da Revista Oeste, eu tenho uma matéria que complementa o vídeo, né? Em que o vídeo fala que eram navios terroristas e que a pressão americana, o Biden pediu, tudo que eu falei, que o Biden pediu ao Brasil que não recebessem, porque eram navios sancionados pelo governo americano e que não deveriam aportar no porto brasileiro, e passando por cima das ordens do governo americano, o Lula recebeu e agora ele vai ter que se justificar aí com o Mossad e com a CIA. Por outro lado, né, complementando aqui a reportagem, a Revista Oeste vem com o cônsul, né, com a reportagem do cônsul de Israel, e ele diz o seguinte: não entendo esta aproximação do governo do Brasil com o Irã, diz cônsul de Israel. Rafael Enderick criticou o posicionamento da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse daqui é o cônsul de Israel, se dizendo chocado com o posicionamento do Lula. Eu acho que só ele está chocado, né? Porque eu não estou e a maioria dos brasileiros não estão. Perdão. Em entrevista concedida ao Oeste Sem Filtros, desta segunda-feira, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdrich, avaliou as declarações do governo brasileiro a respeito do conflito entre Israel e Irã. De acordo com o diplomata, algumas posições adotadas por autoridades brasileiras, inclusive ligadas ao partido governista, ao PT, né, não têm sido justas nem condizentes com os valores democráticos do Brasil. Então, aqui está o cônsul-geral de Israel no Brasil criticando duramente o governo Lula pelo seu posicionamento, né, diante da guerra que está acontecendo entre Israel e Irã. Lógico, e o Lula deixou bem claro de que lado ele está e de que lado ele sempre esteve, né? Haja visto que você tem aquela foto emblemática do Alckmin com todos aqueles terroristas do lado dele, e que daquela foto ali só tem vivo o Alckmin. Então ficou claro que o Lula escolheu o eixo do mal, o PT escolheu o eixo do mal, o Alckmin escolheu o eixo do mal, e o Brasil agora faz parte do eixo do mal e deixou muito claro o seu posicionamento. Inclusive, o próprio PT e o Amorim do governo, né? Acho que é Celso Henrique Amorim o nome do cara, está exigindo do governo Lula que
que o governo Lula rompa relações com o governo de Israel. Mas só que tem muitas, inclusive, muitas tecnologias, inclusive o Waze, que é de Israel, que é usado pelos brasileiros, e muita tecnologia de armas, de armamentos, de logística, né, de inteligência, que é compartilhada de Israel com o Brasil, da mesma forma os Estados Unidos. Se o Lula romper com Israel, automaticamente ele vai estar rompendo com os Estados Unidos. Aí a situação vai ficar muito mais complicada para o Brasil. Pois é, estamos virando cada dia mais uma Venezuela, uma Nicarágua, uma China, uma Rússia, não é? Estamos virando uma Cuba, e o Supremo Tribunal Federal deixou bem claro que é isso que eles querem, pela simpatia que eles têm lá pelo Xi Jinping, aquele assassino lá da Praça da Paz Celestial, e pelo Xi Jinping, que não é diferente. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço a todos, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, quando puder, né, vocês ficarem sabendo. Muito obrigado, um bom dia, tchau, tchau.